Boa noite a todos os meus amigos de Facebook, boa noite aos meus irmãos em Cristo Jesus, aqui deste Facebook, boa noite a todos vocês que acompanharam minha última live que eu fiz sobre a questão da saúde. Hoje é apenas, não me demoro, mas hoje é um pouco da continuação da última live que eu fiz, que está aqui embaixo, que você pode acompanhar, né? Aqui embaixo tem aqui aí o vídeo de saúde, né? Como Deus criou ali alimentos para a nossa saúde, né? Eu não sei onde você está, mas aqui a gente pode até, não sei se você está dando para ouvir, mas aqui está chovendo, né? Chovendo, pode ser que atrapalhe um pouco o áudio, quando eu dou essas pausas, né? Devido aos pingos de água caindo do outro lado aqui da igreja, certo? Estou aqui na igreja para fazer mais uma live, dando continuação do último tema que eu fiz, sobre a nossa saúde. Deixa eu só apenas recapitular um pouco sobre o que a gente já estudou, que eu vou dar continuação hoje, agora nesse momento, dentro da Palavra de Deus. Vou recapitular. No último estudo que nós fizemos, dentro da Palavra de Deus, Deus falou para nós os tipos de alimento que nós devemos ingerir no nosso organismo, no nosso corpo. E você viu claramente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, entre todos os animais, segundo a Bíblia, o que devemos ingerir no nosso organismo é o que tem casco dividido em dois e rumina, né? Estou só recapitulando. Nas águas é o que tem barbatana e escama. Tem peixe que tem barbatana, mas não tem escama. Eu me refiro aos peixes de couro, né? E aí foi essas informações, o alimento original que Deus deixou para o homem foi frutas, legumes e verduras, né? Estes alimentos são alimento original, pois estes alimentos faz parte do cardápio de Deus. E feliz é o homem que aceita o cardápio de Deus e vive no cardápio de Deus, pois essas pessoas vivem mais, mas vivem com qualidade, né? Então nós vimos esse estudo, né? O último tema que eu fiz. O tema principal é: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Hoje não é diferente e eu gostaria de iniciar o estudo da palavra de Deus com o tema saúde, que nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. O primeiro verso, eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 1, mas antes de você ler, antes de eu ler esse versículo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se você tiver de escolher um animal, eu vou citar os dois tipos de animais, se você tiver de escolher, você escolheria ser uma mosca, ou você queria ser uma abelha? Qual dos dois você gostaria de ser? Se você tiver de escolher de ser algum animalzinho, você queria ser uma mosca viva, viu? Não é mosca morta não, uma mosca ou uma abelha? Aquela abelha que faz mel, que produz mel. Qual dos dois você gostaria de escolher, se caso você tivesse a oportunidade pelo menos uma vez? Ou escolher uma abelha ou uma mosca? Se eu fosse escolher, se eu tivesse uma escolha para me escolher um dos dois, você tem que escolher um dos dois. Qual você escolheria, uma abelha ou a mosca? Eu escolheria a abelha. Por que eu escolheria ser uma abelha? Por simples fato. Pergunta para você. Eu não sei se você escolheu ser uma mosca. Eu não sei se você escolheu ser uma abelha, mas eu queria que você escolha um dos dois. Por que eu não escolhi uma mosca? Porque o alimento da mosca é diferente do alimento da abelha. Quais são os alimentos da mosca?
Eu não vou nem citar, você sabe. E qual é o alimento original da abelha? Que ela se alimenta? Mel. Ela produz e se alimenta do mel. A abelha produz o mel. Esse é o trabalho dela. Mel. A abelha é inteligente. Você já viu aquelas colmeias? Que coisa maravilhosa, que coisa mais doce, né? E também bonita, aquelas colmeias muito lindas. A mosca, ela senta só em coisas que não é muito agradável. Carniça, com licença da palavra, tá, meus amigos? Carniça, coisas podres. A mosca, ela senta em um lugar, a comida da mosca é diferente. Coisa, para ela, normal, né? Aonde a mosca senta, a abelha não senta. A abelha não gosta de comida, essas comidas nojentas. O alimento da abelha é único. A abelha é inteligente. Até o alimento dela é bom demais. O mel. Eu por isso escolheria a abelha. Porque até os locais onde a abelha vai é diferente. É ou não é? Mas os locais onde a mosca vai é sombrio. É. Mas o local onde a abelha vai, o que a abelha se alimenta é coisa boa. Está aí que eu deixei aqui para você, que você gostaria de ser uma abelha ou uma mosca, né? Eu gostaria de ser se eu fosse escolher, eu gostaria de ser uma abelha, né? Isaías, vamos começar o estudo da palavra de Deus, o livro de Isaías, né? Vamos lá, sem mais demora. Isaías capítulo 9 e o versículo ali 19. Olha a palavra de Deus como é maravilhosa. A palavra de Deus é linda. Deus é maravilhoso. Deus é o nosso Pai e o nosso Pai só quer o bem para nós. O seu Pai quer o bem para você, é ou não é? O seu Pai coloca um alimento para você comer e não é uma cobra, tão pouco uma pedra, é ou não é? Daqui a pouco a gente vai ver esse texto da palavra de Deus, tá? Daqui a pouco Jesus vai falar nessa direção, falar com os pais daqui da terra e falar com o papai do céu também, os tipos de alimento. Que coisa maravilhosa, né? Então nós vimos aqui que Deus nos ajuda a nos vestir, Deus nos ajuda a gente falar, Deus nos ajuda a nossa alimentação. Você já pensou, por que Deus, Ele é o nosso Pai? Porque Ele é o nosso dono, foi Ele que fez nós. Você percebe? Quando você imagina de Pai, Deus sendo nosso Pai, e você imagina um pai terreno, o que vem na sua cabeça? Um pai, ele dá calçado, né, para os seus filhos, dá roupa, dá comida. Enfim, um pai, pelo menos um pai verdadeiro, um pai que ama seu filho, dá essas coisas. Quando Jesus diz o Pai do céu, é da mesma forma. Deus, Ele se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Mas por que Deus se preocupa conosco nos mínimos detalhes? Até com a nossa comida Deus se preocupa. Você sabe por quê? É porque Ele te ama, rapaz. É porque Ele te ama. Deus não quer colocar um fardo na sua cabeça, não, meu amigo. Ele quer tirar o fardo da sua cabeça. Ele te ama, Deus te ama. Por isso Deus se preocupa com você nos seus mínimos detalhes. Porque Ele te ama. Se Deus não amasse você, Ele não estava pouco se importando com o que comer, com o que você ia comer, com o que você ia deixar de comer. Deus nem ligava para isso. Porque Deus ensina para você uma boa alimentação? Porque Ele te ama, meu filho. Deus conhece o nosso corpo melhor do que nós. A palavra de Deus diz que nós vamos comer o melhor dessa terra. Se tem o melhor, tem o pior. Mas não é da vontade de Deus que os seus filhos escolham o pior. Como nós devemos saber qual é o pior ou o melhor? Deus nos ensina. Os nossos olhos não conseguem enxergar muitas coisas, mas como Deus criou, Ele sabe.
Por isso eu estou aqui mais uma vez dando essas instruções da palavra de Deus sobre uma boa alimentação. Deus quer o melhor para você. Deus conhece o seu corpo. Tem muitas pessoas do mundo que nem seguem religião nenhuma, mas cuida do seu corpo, tem uma boa alimentação, faz exercício físico e vive mais. Mas viver mais, mas com qualidade, certo? Do que adianta você viver 100 anos, muitos anos, dependendo dos outros. O que Deus quer é que você tenha uma boa alimentação, que eu tenha boa alimentação. Eu procuro me esforçar e se esforce também, tá bom? Mas vamos para o texto da palavra de Deus. Isaías capítulo 1 e o versículo 19, lá tem sobre algo muito bom para nós. Na área da alimentação, diz assim, ó, a palavra de Deus: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A palavra de Deus diz, só se você quiser, né? Tem uma pessoa que está online e não está passando aqui, para me conhecer, para me saber quem é você, é uma mulher. É só você fazer um comentário aqui que eu vou saber o seu nome. Aqui não dá dando para mim ver o seu nome, tá bom? Obrigado por você estar acompanhando. Não está dando para mim ver direito. Mas se você fizer um comentário aqui, eu acho que eu vou ver o seu nome logo aqui embaixo, tá bom? E obrigado por você estar acompanhando mais essa live. Deus abençoe você e Deus abençoe a todos vocês que vão acompanhar ainda essa live, porque essa live é muito abençoada. Eu tenho textos bíblicos da palavra de Deus ensinando como nós temos uma boa saúde. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é bom demais, é ou não é? Porque nem eu estava falando, Ele se preocupa nos mínimos detalhes, porque Ele te ama. Deus se preocupa até com a nossa comida, né? Como ali um pai que coloca comida na mesa, a mãe também que cuida da papinha da criança, né? Não pode botar açúcar, entendeu? Tem todo aquele cuidado com a alimentação de uma criança, porque aquela mãe ama a sua criança, não, certo? Então Deus é o nosso Pai e Ele ama a gente, por isso Deus se preocupa nos mínimos detalhes com a nossa vida, com a nossa saúde, e tem pessoas que não acreditam nessas coisas. Eu acredito porque Deus é o meu Pai supremo, e Ele me ama, Ele ama você também, por isso Ele cuida da gente, amém? Quando a palavra de... Marcleire Nascimento, obrigado. Ela está dizendo assim, boa noite, irmão. É minha irmã, boa noite. Marcleire Nascimento, boa noite. Obrigado aí, viu? Você está acompanhando essa live, viu? Deus abençoe, irmã, a sua vida, a sua família. Deus abençoe a sua igreja e você congrega, viu? Um abraço, é um prazer de estar aqui. Só nós dois e Deus estamos aqui ao vivo nessa live. Prazer, minha irmã, boa noite. Quando Deus diz assim para nós, se quiserdes, é uma condição. Percebe que na palavra de Deus diz assim, ó, se quiserdes e me ouvirdes. Se eu quiser, se você quiser e ouvir a Deus, o que vai acontecer? Você vai comer o melhor dessa terra. Amém? Ô rapaz, perdão. Ô irmã, eu acho que o meu óculos aqui não está muito bem, viu? É a irmã Marcilene, né? Ô minha irmã, me perdoa, viu? Porque o meu óculos aqui... É porque quando eu vinha lá de casa, eu levei um sereno danado. Aí o meu óculos ficou embaçado, né? A irmã Marcilene, tá certo, irmã? Agora, Marcilene, né? Marcilene, tá certo? Eu acho que eu corrigi, agora tá certo, viu? Um abraço, viu? Marciele. Eu acho que eu acertei. Tá bom, minha irmã? Valeu. Quando a palavra de Deus diz, se nós quiser, é uma condição, Deus está dando uma condição para nós. Se nós quiser e ouvir a Deus, eu e você, irmã, nós vamos comer o melhor dessa terra. Olha que bênção. Quando Deus diz, se eu quiser e ouvir a Ele, porque tem gente que quer, mas não ouve a Deus. Tem gente que quer parar de comer a carne imunda, a carne de porco, mas não ouve.
Tem pessoas que querem, mas não dão ouvido. Quando a palavra diz não ouve, é porque não dão ouvido. Se você ouviu a palavra de Deus, esse estudo que eu fiz aqui embaixo, você quer ter uma boa alimentação e não pratica, é porque você não ouviu. A partir do momento que você quer e pratica, é porque você ouviu a palavra de Deus. Entende? Você tem que querer. Isso é uma escolha. Você precisa escolher ter o cardápio de Deus e colocar em prática. Que nem Daniel, que nem os apóstolos, que nem Pedro. Se quiser, é uma condição, só se tu quiser. Se tu quiser, eu vou te abençoar. Quiser e ouvir. Nós vamos comer o melhor dessa terra. Que Deus tremendo, né? Que Deus maravilhoso. Nós vamos comer o melhor dessa terra. Vamos para o próximo texto da palavra de Deus. Que tem pessoas que não fazem diferença o imundo do limpo. Para eles tanto faz. Eu já vi várias pessoas que dizem que basta fazer uma oração, que Deus abençoa a carne do porco e ali você pode comer, que não tem problema nenhum. As pessoas elas não têm distinção do que é santo, do que é profano, do que é limpo, do que é imundo. E a palavra vai dizer para mim, você agora nesse momento, essa diferença entre o santo e o profano, entre o limpo e o imundo. Vamos lá para o livro aqui de Ezequiel. Ezequiel capítulo 22, o versículo 16. Acompanha, olha só o que diz a palavra de Deus. Tem pessoas que não fazem diferença. Eu estou aqui com a minha Bíblia, certo? Acompanha aí, você também. Ezequiel capítulo 22, eu estou caçando na minha Bíblia, caça aí na sua. Cadê? Estou aqui. Salmos, passei de Salmos, Cantares, acho que eu já passei, não sei não. Ezequiel, capítulo 22, olha o que a palavra de Deus diz sobre alimentação. Aqui também tem um texto muito especial também que fala sobre a alimentação do homem, né? Ezequiel, capítulo 22, o versículo 26. Se você já achou, acho que você já sabe. Olha o que diz. Ezequiel capítulo 22, versículo 26, diz assim, ó. E os seus sacerdotes transgridem a minha lei. Ó, transgride a minha lei. E profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano, não fazem, agora o texto principal, não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados esconde os olhos, e assim sou profanado do meio deles. Deu para entender? Aqui, essa classe de pessoas que não fazem diferença nem do limpo e do imundo, são os mesmos que rejeitam os mandamentos de Deus, são os mesmos que profanam o sábado do Senhor. São essas mesma classe de pessoas que profanam o sábado, que do sábado escondem os olhos, não querem ensinar para as ovelhas, não querem ensinar para as pessoas que nós temos que guardar o sábado. É essa mesma classe de pessoas que não faz a diferença, o imundo do limpo. Percebe? O nosso estudo aqui não é a questão do sábado, certo? Eu já fiz várias pregações sobre o sábado, né? O sábado está bem claro, mas o ponto crucial e importante é sobre a alimentação. E desse texto que eu quero extrair é a alimentação, é a questão de uma boa alimentação, que as pessoas não fazem diferença, elas comem de tudo, elas não são dirigidas por Deus na questão da alimentação. Elas são, as pessoas evangélicas, a maioria das pessoas hoje, elas são dirigidas na questão de oração, de ir para a igreja, né, de pregar a palavra de Deus, porque Deus ensina que nós temos que ser missionário. Deus ensina muitas coisas para nós, mas as pessoas, elas fazem quase tudo que Deus pede.
Mas entre as maioria dos evangélicos, elas não aceitam o cardápio de Deus. Elas aceitam muitas coisas, o que Deus pede para elas fazer, para nós fazer, mas em questão do cardápio de Deus, como o homem precisa se alimentar, é do jeito que Deus orienta, elas não querem. Elas não querem ser guiadas por este Deus que cuida da nossa saúde. Elas querem ser guiadas por tudo o que Deus pede, menos a saúde. Elas não querem que Deus interfira na comida delas. Elas não querem que Deus dê ordem de comando. Elas não querem que Deus atrapalhe a questão da comida. Porque no momento que um servo de Deus, uma mulher de Deus, que ama a Deus, a pessoa vai cuidar da sua saúde, praticar esporte, fazer exercício físico, beber bastante água, ir para o sol, o sol, vitamina D. Segundo o doutor Tiago Rocha, que é biólogo na área da saúde, entende, diz que a vitamina D3 é a vitamina de 2 horas da tarde. Nossa, 2 horas, é verdade, 2 horas da tarde. Mas preste atenção, viu? Olha o que eu vou dizer. É o doutor Tiago Rocha. Se você ir lá no YouTube, digitar lá Tiago Rocha, você vai ver que ele ensina como a gente tem uma alimentação saudável, né? Os alimentos que prejudicam, então tem várias coisas. Então eu peguei isso daí, por isso estou passando aqui meia horinha só no sol, viu? De 2 horas da tarde. Só meia hora, não fique mais que prejudica. Meia horinha, segundo ele. Não sou eu, que eu não sou doutor, tá? Eu só apenas gosto da área da saúde, eu procuro me desempenhar um pouco mais, tá bom? Tiago Rocha, está lá no YouTube, certo? D3, vitamina D3, né? A das 8 às 10 é a vitamina normal, vitamina D, né? Agora esta D3 é só meia hora no sol, tá bom? Então, o que eu estava falando aqui, elas não querem o cardápio de Deus. Feliz é aqueles que querem e aceitam e praticam o cardápio de Deus. Essas pessoas vivem mais, mas vivem com qualidade. Lá nos Estados Unidos da América, lá tem ali um lugar lá chamado como Nova Linda. Lá tem muitos velhinhos que correm, que jogam bola, que praticam esporte, um monte de velhinho. A Ana Paula Padrão, né? Ela trabalhava no SBT há muito tempos atrás, e nesse período ela foi fazer uma pesquisa, uma reportagem lá em Nova Linda. Ela foi saber por que as pessoas viviam mais, mas viviam com qualidade. Ela ficou muito maravilhada ao ver aqueles velhinhos caminhando, tudo, os velhinhos trabalhando, fazendo os exercícios, jogando bola. E ela perguntou para o senhor lá qual é o segredo para viver mais, mas viver com qualidade. Eles falaram que quer ter uma boa alimentação. Segundo eles, que a comida deles já é o remédio. Eu não esqueci o nome do doutor agora, mas tem um doutor que há muito tempo fez um livro que o título era A Minha Comida é o Meu Remédio. É verdade. A sua comida pode ser o seu remédio. Você sabe quantos benefícios tem uma banana? Uma banana tem muitos benefícios. Se você comer uma banana todo dia, só uma, não precisa ser muito não, só uma banana, ela combate vários tipos de doenças. Olha como Deus é maravilhoso. Você sabia que a banana cura a depressão? Também é o doutor, né, conhecido biólogo, Tiago Rocha. Ele ensina como combater a depressão também, né? Eu também estudei um pouco nessa área com este doutor, Tiago Rocha aí, que ele é perito, tudo nessa área da saúde, né? Ele ensina como combater aí a depressão, né? Então está tudo lá. Então o meu alimento é ali, é o meu remédio, está tudo lá. Às vezes as pessoas, não, eu vou tomar bastante leite que tem cálcio. Onde você se encontra o cálcio? O cálcio se encontra no repolho, no cheiro verde. Então tem várias coisas que ali você se alimenta e você fica saudável e você não adoece. Então aqui nessa passagem
Existe sim, tem comida limpa e tem comida imunda. A orientação de Deus é que nós podemos se alimentar das comidas saudáveis, porque Ele mesmo diz que nós vamos comer o melhor dessa terra, amém? Nós vamos, queridos, nós vamos comer o melhor dessa terra. O servo de Deus vai comer o melhor, pai. Deus fez você para comer o melhor dessa terra. Por que você escolhe comer o pior? Por que você escolhe aí comer o pior, meu amigo? Uma vez eu estava na casa do amigo meu, ali, sabe que eu sou adventista, e aí chegou uma pessoa que era de uma outra igreja, que eu não vou citar nome, tá bom? Aí na hora da comida lá, tinha uma comida lá que era comida de porco, né? Eu não falei nada, ela que falou. Ela sabe que eu sou adventista, eu não como essas comidas. Aí ela falou assim, não, era de outra igreja, que permite comer tudo, né? Para eles tantos faz. E ali, quando botou, não, irmão, aqui é só orar que Deus abençoe, irmão. É só botar a mão em cima, em nome de Jesus, e Deus expulsa ali aquelas enfermidades que tem em cima da carne do porco, irmão. É só orar que Deus abençoe. E eu, eita, irmã, misericórdia, meu irmão. Esse negócio aí não dá para mim, não. Irmão, ela pegou, irmão, você não tem fé? Não, eu tenho fé. Por isso é que eu não como, porque eu tenho fé. Se eu não tivesse fé, eu não comia, mulher de Deus. Isso prejudica. Deixa eu lhe dizer algo. Eu moro aqui no bairro Najibão, viu? Aqui no bairro Najibão tinha ele já foi embora, um senhor, muito tempo na igreja dele, um homem bacana, um homem era servo de Deus, né? Obediente à palavra de Deus, né? Obediente à palavra de Deus. Muito tempo na igreja, não na igreja adventista, nessas igrejas que ensinam que você pode comer de tudo. Passou-se tempo, e ele foi muito mal no hospital. Ele é meu amigo demais, a gente conversava, se abriu comigo. Com ele não tinha dessa não, eu sou adventista, ele era de outra igreja, então a gente se conversava. Foi muito mal para o hospital. Quando chegou no hospital, sabe o que deu o diagnóstico deste homem? O pastor da igreja dele disse que não tinha nenhum problema, que era só orar em cima daquela gordura, era só orar em cima de alguma coisa doce, muito doce, era só orar em cima da carne do porco e repreender em nome de Jesus. Sabe o que deu? O colesterol dele estava altíssimo, estava no topo. A diabetes dele, porque uma coisa puxa a outra. Você que tem problema de diabético vai afetar ali, como é que eu posso dizer, né, no colesterol. Se você tem problema no colesterol, alguma coisa vai afetar no glicêmico, que é taxa de açúcar no sangue. E esses dois estavam acelerados, estava altíssimo demais. De quantas e quantas comidas gordurosas, de coisas doces que ele comeu, porque o seu pastor falou que era só colocar a mão em cima e repreender em nome de Jesus. Esses tipos de pastores são lobos devoradores, tá? Que querem só o seu dinheiro. Não é assim que Deus ensina. Deus ensina para nós ter uma boa alimentação, uma comida muito gordurosa. Você pode até comer, mas come várias vezes. Vai comendo. Mas isso não está na Bíblia. Ninguém pode comer o açúcar, porque o açúcar faz mal. Está na Bíblia? Se você já achou, me mostra, que eu nunca achei. Mas o açúcar é o maior vilão. Segundo os doutores que estudam o corpo humano, diz que o açúcar é pior do que o crack e a cocaína. Quando você come alguma coisa muito doce, um exemplo, quando você come um bombom de chocolate, digo isso porque eu já fiz, e isso, você não quer comer só um bombom, é ou não é? Você não quer comer só um bombom de chocolate, você quer devorar a caixa toda. Porque as pessoas que produzem aquele produto, ele tem um interesse, que nem a Souza Cruz. Embora não existe lei para fechar a empresa Souza Cruz, a questão do tabaco, eles criaram uma empresa, tabagismo, porque o tabaco ele avicia, então todos os viciados compram
e cada vez mais a empresa cresce, enriquece, embora a multa que eles pagam é muito grande, mas as pessoas não querem parar. Já pensou, você que está assistindo essa live, criar uma empresa para deixar milhões de pessoas viciadas para manter a tua empresa? Já pensou? É assim que o ser humano faz. Quantas e quantas empresas criam os seus produtos com coisas tóxicas, com coisas químicas, para deixar eu e você viciado. Então a gente vê nas prateleiras, coisa muito bonita, muito bela, gostosa, a aparência é muito gostosa, a estética é linda, mas quando cai no seu organismo, isso traz consequências trágicas. Um exemplo dela, é gostoso o sorvete. Aquele sorvete industrializado, aquilo ali é um veneno. Ali tem coisas químicas ali, tem gordura, tem coisas que traz prejudicial à sua saúde. Uma dos que traz consequências trágicas é uma substância que tem lá dentro que danifica o seu cérebro. Já pensou a pessoa comendo aquilo todo dia? O doce é um dos maiores vilões, mas está na Bíblia, está não. Mas faz mal? Faz mal. Entende como funcionam as coisas? E por isso que Deus nos alerta para nós ter uma boa alimentação, ter muito cuidado com o que nós colocamos na nossa casa, na nossa mesa, porque isso vai afetar no nosso organismo, vai afetar na nossa saúde. Eu e você nós sabemos, as pessoas sabem, que se você não comer alface, cheiro verde, pimentão, repolho, todo esse tipo de legumes e verduras, as doenças derrubam a gente. As doenças deixam nós de cama. Sabia? Se você não tem uma boa alimentação, você rapidinho está doente. Uma gripe, um resfriado, a dor de cabeça. Geralmente as pessoas têm muito dor de cabeça porque é falta de água no organismo. Tem pessoas que bebem pouca água, então vivem o tempo todo com dor de cabeça. Pelo regulamento da saúde, diz que no mínimo uma pessoa é 2 litros de água que beber num dia, para nutrir todo o teu corpo. Então tem gente que adoece por essas coisas, que bebe pouca água, tem uma boa alimentação. Para mim ter uma boa alimentação, não quer dizer que eu tenho que andar com o meu bucho cheio, tá? Se eu tiver com o meu bucho cheio, isso não quer dizer que eu estou bem alimentado. Você pode comer, fazer ali uma farofa com sal e água, com farinha, fritar alguma coisa e colocar dentro, eu posso encher meu bucho, mas isso não quer dizer que eu estou nutrido, viu? Isso não é uma boa nutrição, embora faz parte a farinha, mas não é uma boa nutrição. Uma boa nutrição, um bom alimento é o que Deus orientou para cada um de nós. Saladas, legumes e verduras. Nós precisamos ingerir. Você sabe por que as pessoas ficam gripadas? Você sabe, né? Falta de vitamina C. É onde é que a gente encontra? Na laranja, a gente encontra na laranja, na tangerina, a gente encontra na acerola. A acerola é rica em vitamina C, 100 vezes mais do que a laranja, tá? A acerola, tem pessoas que não dá nada por ela, mas a acerola é 100 vezes mais vitamina C do que a laranja, tá? Só essa que eu estou falando que as pessoas têm acesso. Mas existem outras frutas que tem mais vitamina C do que a laranja. Estou só citando a acerola porque é muito fácil. Que Deus maravilhoso, né? As pessoas se recusam a seguir o cardápio de Deus. Então nós vimos aqui em Ezequiel capítulo 22, o versículo aí, só terminar que eu acabei esquecendo. E ele ficou ali doente, e ele depois me procurou, esse homem que falou, que o pastor dele falou que ele deveria comer tudo, que era só fazer oração em nome de Jesus e repreender, que não ia ter nada de mal com ele. E então ele ficou muito decepcionado com a sua igreja, com o seu pastor. Ele fazia oração toda vez que queria comer e causou esses vários tipos de doença. Vários tipos de doença, porque uma coisa puxa a outra, tá? Então nós temos que ter controle, nós temos que ter domínio. Você tem que ter domínio. Se você come um bombom de chocolate, segure, viu? Tem que ter domínio próprio. Se você não tiver domínio próprio, você vai por impulso, você vai porque é gostoso, você vai comendo, você
prejudica, certo? Isso prejudica o nosso corpo, nós sabemos. Então aqui está falando muito bem dessa classe de pessoa, que são a mesma classe de pessoa que transgride o sábado. E o Ezequiel falou que elas mesmo não fazem diferença do profano, do santo, para eles tanto faz imundo com limpo, como de tudo, né? Ezequiel deixou bem claro para nós. Isso aqui não é ideia, não foi a igreja que inventou, tá? Isso aqui não é uma igreja que está inventando. Ah, isso aqui é arrumação da igreja X, arrumação da igreja tal que está inventando isso aí. Não, ninguém está inventando nada. Isso aqui é texto da palavra de Deus. Ezequiel capítulo 22, o verso 26 diz que as pessoas que são de igreja, que transgridem o sábado, elas comem tudo, para ela não tanto faz como tanto fez, para ele come rato, come tudo enquanto, tudo que não presta, carne de porco. Para falar em carne de porco, se prepare. Se você está sentado, bota o cinto. Se você está em pé, pois sente, porque senão você vai cair, viu? Olha só o que diz o livro de Isaías, capítulo 66, e o versículo, deixa eu ver, versículo 17. Se você está sentado, você aperta o cinto, bote o cinto aí. Se você está em pé, cuidado, sente, senão você vai cair, viu? Porque esse texto é pesado, da carne de porco. Olha só, vamos lá. Eu vou abrir minha Bíblia aqui, abra a sua também aqui, Isaías capítulo 66, o versículo 17. Olha o que diz. Olha o que é que Deus diz de pessoas que comem carne de porco e rato. Isaías capítulo 66, palavra de Deus agora. Se segura aí, viu? Se segura aí que o texto aqui é pesado hoje, da questão da nossa saúde. Pessoas que comem carne de porco. Afinal, ontem eu estava falando, né? Acho que vocês acompanharam, sobre a carne de porco, né? Como é prejudicial à nossa saúde. Mas eu não coloquei esse texto ontem. Não sei se foi ontem, se foi domingo, se foi ontem. Eu não coloquei esse texto na última live que eu fiz aqui. Eu faço questão de passar ele para você agora, sobre a carne do porco, certo? Isaías 66, verso 17, eu já achei, falta só passar para o versículo. Acompanha aí, olha só o que diz a palavra de Deus, ó. Os que se purificam, os que santificam, para entrar no jardim, após a deusa que está no meio, que come carne de porco, coisa abominável, e rato serão consumidos, diz o Senhor. É forte, não é? As pessoas antigamente, elas iam para o templo, totalmente desobediente à palavra de Deus, fazendo rituais para outro tipo de Deus, sem ser o Deus verdadeiro. Eu até citei na última live que Daniel resolveu ficar firme com a alimentação, com o cardápio que Deus deu para ele. Ele não resolveu comer as iguarias do rei, porque aquelas iguarias eram destinadas a ídolos. Aqui também é um pouco nessa direção, mas eu gosto de destacar somente o texto logo mais embaixo, que as pessoas que comem carne de porco e rato serão consumidos. Está nome de igreja aqui? Não está. Está meu nome aqui? Graças a Deus que não, né? Pessoas que comem carne de porco e rato serão consumidos. Rato, não, mas eu não como rato, mas você come cutia, viu? Tem pessoas que comem cutia. Cutia é parente do rato, é o roedor, tá? Cutia, capivara, paca é parente do rato. Só que é um rato grande, tá? É um rato grande. O que falar agora, hein? A Bíblia deixa bem claro, se você não conhece, não sabe, não conhece a verdade, Deus não leva em conta, tá? Papai do céu não leva em conta.
Se você simplesmente viu por um acaso alguém comentando, Deus não leva em conta, tá? Agora, a partir do momento que você sabe que prejudica, Deus leva em conta. Porque você é filho e filha de Deus. Como filha e filha de Deus, você tem que ser guiado por Ele. Você não é para ser guiado só, ir para a igreja, orar, e Deus nos guiando, mas quando chega na alimentação, não, isso aqui eu não quero que Deus me guie. Eu não posso ser assim, certo? Nem você pode ser assim. O que tem gente por aí nesse mundo de igreja, sem ser de igreja, diz assim, Deus diz assim, vai pregar, ele vai evangelizar, vai para a igreja, ele vai ajudar os pobres, ele vai fazer tal coisa, ele vai. Quando diz assim, Deus diz assim, ó, cuide da tua saúde. Não, calma aí. Deus, calma aí, não. A comida pode deixar comigo que eu me resolvo. Não se mete na minha comida, Deus. Deixa fazer o que eu quiser. Entendendo? Que as pessoas comendo de tudo, está dizendo assim para Deus, que não é para Deus se meter na alimentação delas. Porque quando a pessoa aceita Jesus como seu salvador pessoal, ele aceita também o cardápio de Deus. Porque Deus, Ele ama a gente, Ele é o nosso Pai, e o Pai ama seus filhos. Deus não é mau, Deus não quer que você adoeça. É bom estar com a nossa saúde, né? É maravilhoso. Às vezes na nossa vida, a gente só dá valor à nossa saúde quando a gente perde, né? Ou não é? Você que está assistindo, a gente só dá valor quando a gente perde, adoece. A pessoa adoece, somos frágeis e fracos, só estamos vivos graças ao Senhor, eu só estou aqui graças ao Senhor, eu só estou sorrindo graças ao Senhor, louvado seja o seu nome, né? O nome de Deus. Agora quando a gente adoece, é ruim demais. Deus não quer ver, o Papai do Céu não quer ver você doente, minha filha. Deus não quer ver você doente. Que nem eu tenho falado no último vídeo aqui embaixo, você pode acompanhar. Deus não quer ver você numa cama. Tem muita doença que por mais que você tenha uma boa alimentação, você adoece, sabia? Por quê? Porque neste mundo é pecador, nós somos pecadores, mas a maioria das doenças as pessoas adquirem devido ao tempo, por causa de uma má alimentação. Tem muitas doenças que é nós que provocamos. O que Deus quer de mim e você é que nós não podemos provocar as doenças, elas estão lá. Você não é obrigado a colocar na sua boca coisas que trazem consequência para o seu corpo, porque a palavra de Deus diz que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Amém? Então coloque coisa boa no seu corpo. Segundo as pessoas que estudam o corpo humano, para as pessoas, a nossa alimentação, sabia que afeta até o nosso cérebro? A nossa alimentação está ligada em tudo do nosso corpo. Está ligada em tudo mesmo no nosso corpo. Se você tem uma boa alimentação, você vive mais com qualidade, você sorri, você não é uma pessoa depressiva, você não é uma pessoa doente, você é uma pessoa alegre. Por quê? Porque você está seguindo o cardápio de Deus. Porque você está sendo orientada por Deus. O Senhor Deus, Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. E Ele diz que nós vamos comer o melhor dessa terra se você ouvir a Deus. Amém? Se você ouvir a Deus, você vai comer o melhor dessa terra. Eu gostaria de deixar um outro texto bíblico da palavra de Deus para você e para mim. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, vamos lá? Outro texto da palavra de Deus. Esse aqui falou sobre as pessoas que comem carne de porco e rato serão consumidas, serão destruídas. Palavra de Deus. Às vezes, nós percebemos que a gente não come carne de porco em si. Mas você sabia que nós temos que ter muito cuidado, que Satanás, ele é astuto. Ele quer colocar a carne do porco em outro tipo de carne. Um exemplo, se você for comprar ali uma calabresa, ali tem toicinho de porco. Se você for comprar uma mortandela de
A mortandela de carne tem porco. E tudo tem muitas coisas de porcos dentro. Então a Bíblia diz que o povo dele é sábio, então nós somos sábios em nome de Jesus. Então, muito cuidado ao você comprar esse tipo de coisas, né? Que às vezes, não estou comendo carne de porco, mas está levando ali uma calabresa para você que tem um toicinho de porco enorme lá dentro. Tá bom? Precisamos ser sábios na palavra de Deus. Vamos lá para o 1 Coríntios capítulo 10, vamos lá ainda sobre alimentação. 1 Coríntios capítulo 10, abra a sua Bíblia aí, eu estou abrindo a minha aqui, vamos lá, estou em Atos, 1 Coríntios, Atos, Romanos, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Amém? Quem achou, diga amém. 1 Coríntios 10, deixa eu ver, cadê? Está aqui, achei, olha só o que diz. 1 Coríntios 10, 31 diz assim, portanto, que comais, que bebais, façai outra coisa, qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se eu for comer, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Se eu for beber, temos que fazer para a glória de Deus. Comer e beber para a glória de Deus. Tudo bem? Até aí está fácil, né? Até aí está fácil. Eu vou beber para dar glória a Deus. Eu vou beber porque... Raciocina comigo. Vamos lá? Vamos lá. Pensa aí comigo. Para beber, tem que ser para a glória de Deus. Para comer, tem que ser para a glória de Deus. Você responde aí. Se eu beber cachaça, é para a glória de Deus ou para a glória do homem? Se eu beber vinho com álcool, é para a minha glória ou para a glória de Deus? É óbvio que não é para a glória de Deus. O que é para a glória de Deus é aqueles alimentos que Deus prescreveu para mim comer e beber. Aquilo que Deus não prescreveu para mim comer e beber não é para a glória de Deus, para a glória do homem. Se eu for beber um vinho com álcool, não é para a glória de Deus. Por que não é para a glória de Deus, irmão Cleito? Porque Deus não prescreveu aquilo que era para nós tomar e beber. Para a glória de Deus é aquilo que Ele escolheu. Eu não posso matar uma pessoa e dizer que é para a glória de Deus. Você percebe que as pessoas usam esse texto da palavra de Deus, força o texto a falar uma coisa que o texto não está falando. Eu estou apenas falando para você que eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus, tudo que é saudável. Porque eu não posso estar fazendo coisa mal e dizer que é para a glória de Deus, tá? Nós não podemos fazer isso daí. Por exemplo, se eu comer carne do porco, é para a glória de Deus? Ou é para a minha glória? Ou é para a sua glória? É óbvio que se eu comer carne do porco, não é para a glória de Deus. Deus está falando, tudo que eu for comer e for beber tem que ser para a glória dEle. Tem que ser para a honra e glória dEle. Percebe como as pessoas têm usado esse texto da palavra de Deus errados? Portanto, que comais, que bebais, façai qualquer outra coisa, façai para a glória de Deus. Beber vinho com álcool, comer comidas imundas, isso não é para a glória de Deus. Tá, meu filho? Tá, minha filha? Isso não é para a glória de Deus. Isso aí é para a tua perdição. Isso aí é para causar doenças na tua vida. Coisas que é para a glória de Deus não causa doença na gente. Coisa que é para a glória de Deus não traz depressão para mim. Coisas que é para a glória de Deus não deixa eu prostrado numa cama doente, tá bom? Você entende? Copiou? Pegou? O que eu estou querendo dizer para você? É assim que a Bíblia quer que nós façamos? Eu não posso fazer uma oração numa carne de porco, eu, pecador miserável como eu sou, pedir para Deus abençoar uma coisa que Ele já amaldiçoou? Ele não vai fazer isso aí, porque já está prescrito na Bíblia, Ele já colocou de ponta a ponta
Os alimentos que você precisa ingerir, todos aqueles que conhecem essa palavra de uma boa alimentação e não praticam são filhos rebeldes, que não quer seguir o cardápio de Deus, que não quer fazer as orientações de Deus no termo de alimentação. São rebeldes, os que conhecem, tá? Agora, aqueles que não conhecem ainda essa verdade, Deus não leva em conta, mas vai chegar o momento dessas pessoas conhecer a verdade. Tem pessoas hoje morrendo fora do tempo, porque não tiveram uma boa alimentação. Tem pessoas que o tempo todo está doente, o tempo todo está no posto de saúde. Todo dia vai no posto de saúde. Todo dia a mesma pessoa. Todo dia a mesma pessoa está lá no posto de saúde. Por que isso acontece? Por que isso acontece com um e outros não? Tem a ver com a sua alimentação, tá? Tem a ver com a sua alimentação. Quem não tem uma boa alimentação saudável, adoece fácil. Você lembra na pandemia? Para nós ter uma imunidade boa, ser uma pessoa com uma boa imunidade. O que é imunidade? Um corpo protegido das bactérias, dos fungos, dos vírus. Então, as pessoas que tinham um bom corpo físico, uma boa alimentação, ela tem o quê? O seu corpo protegido, todo tipo de vitamina e proteína está lá. Então, quando você não tem uma boa alimentação, o seu corpo está despreparado. Qualquer gripezinha você pega e já fica acamado. Falta de vitamina C. E você sabia que os alimentos que nós ingerimos dia a dia na nossa vida não tem todas as substâncias que o nosso corpo precisa? Às vezes é necessário você tomar ali uma vitamina, uma vitamina, porque Deus, Ele dá autoridade aos médicos, viu? Então Deus, Ele ensinou para médicos saber um pouco do corpo humano. Você tomar uma vitamina aqui e acolá, isso faz parte, porque nos alimentos que nós ingerimos no dia a dia não tem muitas vitaminas, certo? Então os remédios naturais tem também, que é extraído da natureza, né? Vamos para o outro texto da palavra de Deus, para me finalizar, aqui eu finalizo, certo? Mateus capítulo 7, versículo 9, o 10 e o 11, palavra de Jesus. Olha o que Jesus diz. Vou abrir minha Bíblia, abra a sua aí. Mateus capítulo 7, olha só o que Deus diz. Porque afinal de contas, Jesus é Deus, né? Tinha um discípulo chamado Filipe, que disse para Jesus: Senhor, eu queria tanto ver Deus. Mateus capítulo, o que eu estou falando, viu? Mas o versículo que nós vamos ler da palavra de Deus é Mateus 7, o 9 e o 10 e o 11. Mas o que eu vou falar da questão de Filipe é João capítulo 14, o verso 6, se eu não me engano, parece que é o verso 6. Um discípulo chamado Filipe, Senhor, ele disse assim: Senhor, eu quero ver Deus. Me mostra o Pai, me mostra Deus, eu quero tanto ver Deus. O Senhor eu conheço, o Senhor é Jesus, mas me mostra Deus. Sabe o que Jesus falou para Filipe? Que palavra bonita, né? Eu me alegro nessa palavra. E Jesus olha para Filipe e diz: Senhor, Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco, ainda não tenho me conhecido, portanto, para quem não sabia, Jesus é Deus, tá? Ele diz: Filipe, há tanto tempo que eu estou com você, ainda não tem me conhecido. Que Jesus maravilhoso, né? Olha só o texto bíblico, olha o que Jesus fala aqui, ó. Mateus capítulo 7, o 9, o 10 e o 11, diz assim, ó: Ou qual dentre vós, o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Pergunta, né? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Isso é Jesus. Ora, servos que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedem. Uau! Que palavra bonita! Que maravilha! Olha o que Jesus faz. Olha, vocês que são maus,
vocês são perversos, vocês são homens cruéis. Faz coisas boas, vossos filhos, que dirá o vosso Pai Celestial? Ele ainda faz assim, Jesus, olha, você que é mau, se o seu filho lhe pedir tal coisa, ele ainda diz assim, deixa eu só lembrar aqui, vou dizer exatamente o que está na Bíblia, ó, se seu filho lhe pedir um peixe, você dará uma cobra? Ele está fazendo uma pergunta, você dará, um exemplo, se seu filho, você é mãe, eu sei que você é a mãe que está assistindo aqui, se seu filho pedir um peixe, você tem coragem de dar uma cobra para o seu filho? Sei que você não tem não, né? O que dirá do vosso Pai Celestial? Se nós que somos maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, o que dirá de Deus? Jesus está se referindo a uma alimentação saudável, sabia? Jesus aqui ele está se referindo do cardápio de Deus, que as pessoas se recusam em aceitar. Elas preferem morrer, mas não querem aceitar o cardápio de Deus. Portanto, em nome de Jesus, não morra, viu? Aceite o cardápio de Deus e viva esse cardápio de Deus, porque Deus quer isso aqui para você. Tá bom? Os homens que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, que dirá do vosso Pai Celeste? Fico feliz porque cada um de vocês tem aceitado o cardápio de Deus. Agora o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer é fazer o que eu estou fazendo. Falar para as outras pessoas. Você pode postar esse vídeo para os seus amigos, para os seus vizinhos, para todas as pessoas. Você possa deixar seu comentário para ajudar também aqui, né? Para me ajudar a divulgar mais esse trabalho. Deus abençoe você. Hoje a gente estudou sobre aqui, mais uma vez, que aqui eu finalizo a questão da boa alimentação saudável, né? A gente viu vários textos da palavra de Deus, e só reforçou aqui hoje a questão da alimentação do carne do porco, que é abominável ao Senhor. Nós vimos dentro da palavra de Deus vários textos da palavra dele, que nos ensina a viver mais, mas viver com qualidade. Que pai maravilhoso, né? Será que neste mundo tem um pai igual esse? Que se preocupa nos mínimos detalhes da minha saúde? Que fica muito triste quando eu estou doente? Que fica muito triste também quando eu me alimento mal, porque isso vai trazer consequências trágicas? Se eu me alimento mal, eu vou me adoecer rápido, porque o meu corpo fica indefeso. E Deus não quer que o meu corpo fique indefeso. Nós temos uma escolha. Você lembra quando você escolheu aceitar Jesus como seu Salvador pessoal? Nós também vivemos o tempo todo de escolha. E o cardápio de Deus você tem que escolher. Escolher fazer a vontade de Deus. Não apenas em outros aspectos, mas no aspecto da saúde. Beba bastante água, viu? Faça exercício físico. Tenha uma boa alimentação. Você vai viver mais, mas viver com qualidade. Quero deixar desde já o meu abraço. Esse foi o último estudo aqui desta série, que tem um primeiro vídeo, esse aqui é o segundo e o final. Se você quiser deixar o seu comentário aqui, eu agradeço, viu? Se quiser colocar aqui no meu Facebook, vários outros textos bíblicos que falam sobre saúde, né? Possa colocar. Eu só tenho a agradecer aqui, eu vou agradecer aqui a irmã Alice, obrigado, irmã Alice, minha amiga demais, Alice Ramos, né? Alice Ramos também, deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. Roberto, meu amigo, aqui está, é meu primo, né? Meu primo Roberto, estamos juntos, meu irmão, somos neblina aqui. Para falar nisso aqui, Roberto, está neblinando, viu? Você pode ouvir os pingos? Os pingos da telha, mas está neblinando aqui, viu? Então aqui baixou aqui uma neblina agora aqui no Facebook, aqui. Baixou a neblina em nome de Jesus aqui, meu amigo Roberto Neblina, viu? Valeu também, meu amigo Marcilene, né? Eu não esqueci, Marcilene. Deixa eu ver se eu consigo ler a outra aqui. Marcilene, também é Marcilene, né? Nascimento, né? Obrigado, viu? Obrigado por cada um de vocês. Não sei se tem mais aqui, deixa eu só apertar aqui. Não, acho que tem não. O Herbert estava também, mas o Herbert já saiu, meu irmão Herbert, né? Ele deu uma entrada aqui, mas ele já saiu, tá bom?
Meus irmãos, muito obrigado, viu? Aqui eu finalizo essa live que a gente viu. É assim que Deus faz conosco. Portanto, se Deus é seu pastor, se Jesus é seu pastor, permita que Ele lhe guie. Nós não sabemos como comer, sabia? Nós pensamos que qualquer coisa que nós colocamos na nossa boca faz bem para nós. Só para me finalizar, teve um tempo desse aí que tinha um país que estava morrendo muitas pessoas, porque esse local, as pessoas, os médicos ficaram preocupados de onde é que estava vindo aquela doença, o ebola, você lembra do ebola? E fizeram várias pesquisas, conclusão, que este país, onde estava morrendo muita gente pelo um vírus chamado ebola, esse país é acostumado as pessoas a comer morcego, comer morcego. A pesquisa foi, não sabe se foi por alimento, que ele comeu morcego, mas sei que este vírus, o ebola, é do morcego. Não é esses morcegos que tem aqui no Brasil, não, é um morcegão grande. Veio do morcego. Você sabe que o tatu, não é que a hanseníase vem só do tatu, mas o tatuzinho é rico em hanseníase. Bom? E tem vários outros animais que trazem consequências trágicas, que veio dos animais para o ser humano, devido à alimentação, isso é normal dele, mas quando cai na corrente sanguínea, isso é terrível, traz doenças trágicas. Então, a maioria das doenças é nós que causamos, não é Deus que causa. Deus somente é o autor do bem, somente o autor do bem. Se às vezes nós adoecemos, é culpa nossa mesmo, porque não sabemos se alimentar. Então, a partir de hoje, tenha uma boa alimentação em nome de Jesus. Um abraço. Este foi o estudo sobre uma boa alimentação em nome de Jesus. É assim que Deus quer que você viva. Ninguém quer ficar doente, ninguém quer ficar prostrado numa cama, porque viver com saúde é muito bom. E é assim que Deus quer que você viva. E Deus prescreveu o tipo de alimento. Se você quer saber, se você não acompanhou a live de ontem, da última live que eu fiz, não sei se foi ontem, mas a última live que eu fiz, não foi ontem não, foi esses dias, está aqui embaixo, os tipos de alimento que você precisa comer para você ter uma qualidade de vida. Isso não é coisa de igreja não, tá? Isso aqui é palavra de Deus. E você viu ontem e você concluiu hoje sobre a carne do porco. Quer saber mais informação da carne do porco? Só olha aqui embaixo. Isso é Deus. O que dirá do ser humano que diz dos doutores sobre o perigo que a carne do porco traz para o ser humano? Isso é terrível. Então, não coloque carne do porco na sua mesa, nem dê para os seus filhos. Isso eu nem falei dos refrigerantes, né? Refrigerante. Eu vou só dar uma triscadinha aqui. Quem sabe eu trago essas informações para você. Se você beber aquele copinho de refrigerante, de Coca-Cola, para ajeitar o pH do seu sangue, você vai beber 32 copos de água, só para regular o pH. 32 copos de água. Ali tem coisas terríveis na Coca-Cola. Não estou nem mexendo por aí. Eu só trabalhei, eu só estudei dentro da palavra de Deus. O que tem de indústria enriquecendo aqui, deixando as pessoas viciadas, que a Coca-Cola te deixa viciado. Eu conheço pessoas que não almoçam sem a Coca-Cola, eles não comem, tem que ter a Coca-Cola, porque dentro da Coca-Cola tem substância que deixa a pessoa viciado, entendeu? Viciado. Você bebe uma vez, isso vai devagarzinho, viu? Isso vai devagarzinho, pensar que não, você está todo dentro, e quando você vai deixar já não tem mais jeito. Tanto, seja sábio, escolha o alimento que você vai ingerir e para botar na sua casa. Não bote veneno para os seus filhos, não bote comidas que traz prejuízo para a sua família, tá bom? Valeu, meus irmãos, até a próxima live. Não sei que dia que eu vou fazer, mas é Deus aqui sabe. Eu só venho aqui quando Deus me pede para mim fazer, e Ele me pediu para mim fazer essa live, e aqui estou. Não sei qual é o dia, mas qualquer momento eu entro aqui ao vivo. Um abraço ali, Marcilene, um abraço aí, Roberto Neblina, um abraço aí, também o Herbert que acompanhou, e um abraço para vocês que vão acompanhar ainda, né, meus amigos aqui. Valeu e boa noite. Acho que já está um pouco tarde, né? Aqui no meu horário aqui é 9h30, não sei no seu horário.
Obrigado, meus amigos, meus irmãos. Um abraço, até a próxima live.